causa da situação da sala. Antes do juiz sortear os jurados, obviamente que ele lê que não pode ser jurado determinada pessoa, determinada pessoa, determinada pessoa. Falhou escrever, então o doutor vai ler agora só os dois artigos. Para os senhores, vocês têm os artigos aí. Doutor, lê o artigo, os dois artigos, por favor. Artigo 448. São impedidos de servir no mesmo conselho marido e mulher, ascendente e descendente, sogro e genro ou nora, irmãos e cunhados, durante cunhadio, tio e sobrinho, padrasto, madrasta ou enteado. O mesmo impedimento ocorrerá em relação às pessoas que mantenham união estável reconhecida como entidade familiar. Aplicar-se-á aos jurados o disposto sobre os impedimentos, a suspeição e a incompatibilidade dos juízes togados. Normalmente o juiz só lê isso mesmo, doutores. O 448, ela não pode servir no conselho marido, mulher, ascendente, descendente, sogro, genro, irmão, cunhado, cunhadio, durante o cunhadio, tio, sobrinho, padrasto, madrasto e enteado. Entenderam? Todo mundo entendeu, porque ninguém entendeu nada, e todo mundo vai. O juiz lê isso aí, falar de cabeça, ele lê. Simplesmente lê esse artigo. E o jurado que está chegando lá, dificilmente ele levanta a mão e fala, ó, eu sou parente do réu. Dificilmente acontece. Se tiver, precisa levantar. Tudo bem? Só depois aí começa o sorteio. Vamos continuar o sorteio então, doutor? Leandro Leite. Leandro, diga. Diga a defesa. Aceita. Diga a acusação. Recurso. Então levantou. Então vejam bem, vamos dar uma ideia agora. O senhor pode levantar novamente, doutor? E aí vai falar, diga a defesa. A defesa aceitou. Diga a acusação. A acusação aceitou, ele sentaria lá. Uma outra possibilidade. Diga a defesa. A defesa sempre primeiro. Inverte. Dizem que isso aí fere o contraditório e ampla defesa. Porque primeiro sempre é o Ministério Público. Depois é que é a defesa. Mas no caso do júri, na hora do sorteio, anota aí, que é o contrário. O contrário. Primeiro fala a defesa. Depois fala a acusação. Tudo bem? Não estou falando dos debates orais. Na hora dos debates orais aqui, ó, primeiro fala a acusação. Depois fala a defesa. Mas na hora de sortear o jurado, primeiro fala a defesa. Então suponhamos que a defesa fale, não aceito. O cidadão, o jurado, ele já vai sentar. Mas se são dois corréus, um corréu e o outro corréu aqui. Hoje, doutores, dificilmente tem desmembramento. É quase impossível ter desmembramento. Por quê, doutores? Porque são dois advogados. Primeiro corréu, o advogado fala, aceito o jurado. O segundo corréu, o advogado fala, não aceito. Antigamente ia para o promotor. Se o promotor falar que aceitava, se ele falasse que aceitava, só ia ter júri entre este promotor e esse advogado corréu aqui. O outro desmembrava. Essa é a mudança da lei. Que é mudança? Mudança foi aí, doutores, faz um tempinho já. Desde 2008 já está vigorando já, nós estamos em 2011. Hoje não, doutores. Dois corréus. O advogado falou, aceito. Se o outro advogado falar não aceito, o jurado já senta. Ou seja, não tem possibilidade de ter desmembramento. Por isso que quando houver necessidade de ter desmembramento, é necessário conversar com o juiz, com o promotor e com o advogado lá na sala especial. Falar, vamos desmembrar que é melhor para o julgamento. Porque senão, a possibilidade de desmembrar é muito rara, muito difícil acontecer. Tudo bem? Deu para entender? Obrigado, doutor. Vamos lá. O jurado pode ser escusado? Não. Vejam, ele pode ser escusado motivadamente, que a resposta tem que colocar para ser juiz, promotor, advogado. Tudo bem? Essa perguntinha é danada, doutor. Pode escusar? Pode, desde que seja motivado. Escusas imotivadas, só 3. Escusas motivadas, quantas quiser. Quantas quiser. Ah, pelo sobrenome aqui é parente do réu. Pelo sobrenome aqui, pode escusar. Tudo bem? Pois não, doutor. Daiane Martins. Os senhores podem levantar, por gentileza. É júri simulado, mas é coisa séria. E aí ele vai falar o nome de cada jurado. Jurado 1, jurado 2, aí ele pergunta o nome. E o jurado vai dizer, assim eu prometo. Assim eu prometo. O doutor vai ler o artigo primeiro. Pode ler, doutor. Em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa
com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Nome da senhora? Daiane Martinez. A senhora repita: assim eu prometo. Nome da senhora? Maria de Fátima Ortiz. Diga: assim eu prometo. Nós temos um ranço ditatorial, que é a imposição de mãos também, que vem antes da ditadura. Então tem questão religiosa e também tem questão, obviamente, do militarismo. Não há necessidade do jurado levantar a mão direita e falar assim eu prometo. Não tem essa necessidade. É que tem juiz que ainda está naquele negócio, levanta a mão e fala assim eu prometo. Tudo bem? Não tem necessidade. E os senhores também, se quiserem fazer perguntas do que não está entendendo, pode fazer também, porque é júri simulado. Simulado pode. Difícil é quando é no real lá e não dá para fazer. Tudo bem? No júri simulado é para aprender. Então, a justificar a sua sentença. Esses aqui não. Eles só vão votar sim ou não numa cédula. E depois nós vamos fazer. Tudo bem? E agora começa a parte da defesa e a parte da acusação. A defesa fala depois da acusação. Então, na lei, depois tem um artiguinho que eu anotei aqui para os senhores, artigo 473 até o 477. O doutor só vai ler o 477, para vocês saberem da hora. Pode ler, doutor? Pois não. Parágrafo 1º. Havendo mais de um acusador ou mais de um defensor, combinarão entre si a distribuição do tempo, que na falta de acordo será dividido pelo juiz presidente de forma a não exceder o determinado neste artigo. Parágrafo 2º. Havendo mais de um acusado, o tempo para acusação e a defesa será acrescido de 1 hora e elevado ao dobro o da réplica e da tréplica, observando o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Acusação, seu marco horário, depois da defesa. Sentar. Primeiramente, bom dia, excelentíssimo juiz, obrigado por estar aqui no plenário novamente. Agradeço também aos advogados, a assistência e aos jurados que estão aqui também com a gente. Não tem muitas delongas, vou diretamente aos fatos já. O ocorrido foi que o senhor Jodiel, acompanhado de seus amigos, com seus apelidos de Stock e Tex, foram até uma pizzaria. O senhor Jodiel armado, foram comer uma pizza. Chegando lá, encontraram uma desavença deles. Os afetos, o senhor Vando. Na verdade, os afetos de Tex. Sendo nisso, começou uma discussão entre os dois. E o senhor Jodiel se intrometeu na discussão também. O Marcos, o dono da pizzaria, vítima nesse caso, verificando que estava tendo uma balbúrdia no seu estabelecimento e reclamações dos clientes também lá dentro, pediu para que a discussão terminasse, então que eles saíssem do estabelecimento para discutir lá fora, para deixar mais calmo na pizzaria. Isso está errado. E outra qualificadora também é que não deu chance de defesa para a vítima. Porque como você verifica, inclusive na folha 25 dos autos, a vítima tomou um tiro nas costas e na nuca. Não existe defesa para isso, foi um covardemente, foi um tiro na nuca, isso é execução, isso não se configura de defesa. Às vezes para vocês, ou até para o acusado, o Marcos é somente mais um número em homicídios. É só mais um que vai estar lá, o IBGE colocar, mais um que morreu. Só que Marcos podia ser o irmão de vocês, o filho de vocês, o parente de vocês, um pai, um amigo. Faz falta para algumas pessoas. E não tem relevância uma pessoa faz uma discussão tiver a vida de outra. Bom dia a todos os presentes. Doutora, só lembrando a senhora que tem 5 minutos. O fato já foi esclarecido aqui pelo colega. Hoje em dia nós saímos da nossa casa para irmos a uma pizzaria com a nossa família. E por motivo diverso existem duas pessoas em discussão. E o fato que ocorre após a discussão é um assassinato. Quais são os valores que nós pretendemos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos? Qual é o risco que nós estamos dispostos a correr convivendo com um indivíduo que tem uma índole desse jeito? Falando a respeito das qualificadoras,
nós podemos utilizar um motivo fútil. Porque você discute com alguém no trânsito, alguém bate no seu carro, e aí você discute com ele, ele saca a arma e te mata. Existe algum cabimento para uma pessoa eliminar, ceifar a vida de um pai de família, de um trabalhador que estava exercendo o seu direito, defendendo o pão de cada dia da sua família, por conta de uma discussão com uma outra pessoa? Em seguida, nós podemos falar a respeito do meio que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima. Quando nós falamos dessa qualificadora, nós temos que destacar o comportamento sorrateiro do agente. E assim, a vítima tem que ter tido a sua capacidade de reação diminuída ou mesmo eliminada. Pense, você se indispôs com uma pessoa num lugar público. De repente, você se acha no direito, porque vê o seu direito lesado, de defender-se daquela ação. Com medo de sofrer represálias, mesmo que de forma equivocada, você desfere um disparo de arma de fogo contra a vítima. Não obstante, essa arma entrou aqui, no peito esquerdo. Podemos imaginar que quando a vítima recebeu o tiro, provavelmente ele deve ter virado para se evadir do local. Porque não bastasse estar agindo em legítima defesa do seu ofício. Senhores jurados, diante de tudo que será dito aqui, gostaria muito que vocês observassem em que tipo de sociedade vocês pretendem viver. Qual é o tipo de valores e princípios morais que vocês pretendem deixar para a sociedade como um todo. Obrigada. Então foi feita aqui, doutores, a acusação. Lógico que, com o poder de síntese dos nossos alunos, fizeram a acusação na ordem do seu tempo, não tem jeito. Os jurados, quando sentaram ali, receberam ali a cópia da pronúncia, porque a lei agora obriga, e é outra coisa que vocês têm que anotar aí, a cópia da pronúncia. O doutor leu os artigos lá, às vezes passa desapercebido. Então, os jurados, quando eles sentaram, acusação. E depois veio os dois promotores de justiça, membros do parquê bandeirante, né? Membros do parquê, anota essa palavrinha aí, quem não sabe ainda, né? Membros do parquê. Membros do parquê. Parquê, obviamente, é a palavra francesa, público, né? Membros do parquê, né? Membros do Ministério Público. Fez toda a acusação. Então já tem a denúncia, na verdade reproduzida na pronúncia, já tem a acusação feita pelos promotores. E agora vai falar a defesa. Em relação à tese esposada agora pela defesa, 1h30 também, e depois mais 1 hora de tréplica réplica se tiver. Por isso que sem delongas vamos passar para... Professor, vendo o povo acusar o povo. Entendeu? Por isso que é a linguagem do povo. Se de repente o promotor quis fazer uso de uma gíria, porque os jurados são mais novos, isso foi boa a intervenção do doutor, porque o jurado hoje com 18 anos pode ser jurado. Então um juradinho com 18 anos pode sentar lá. E pode sentar com 70, com 80, pode sentar lá também. Tudo bem? Então às vezes pode, viu, doutor? Pode. Não é bom, não é muito usual usar gíria, né? Mas pode. Pois não. De um promotor um pouco mais audacioso, menos cuidadoso, e até se dirigir ao réu de maneira mais ofensiva. Não é legal, os promotores, os advogados de júri são educados, mas às vezes descamba. E aí xinga o réu, por exemplo, às vezes acontece, né? Às vezes descamba com uma baixaria. Isso acontece no júri, porque é povo, né? Dependendo de como você foi criado, você faz sua sustentação. Dependendo de como você foi criado, você faz outra sustentação. Mas eu, como tribuno, doutores, vejo que os meus mestres me ensinam que educação, inclusive no júri, jurados entendem.
falta de educação, inclusive no júri, os jurados entendem também. Eles entendem que é difícil enganar uma pessoa. Não, dá para enganar. Mas 7, quero ver enganar 7. Tudo bem? Enganar uma você pode até enganar. Mas enganar os 7, difícil. Doutora, pergunta. Qualquer pessoa pode fazer parte do tribunal do júri. Desde que está, inclusive, na lei dos senhores, que o doutor, não dá para ler tudo, depois vocês leem em casa, né? Maior de 18. Pode. Julgar aqueles impedimentos que o doutor disse. E leu. Né? O senhor leu 2 artiguinhos aí, não leu, doutor? Só aqueles. Pode ser juiz, advogado, promotor, pode. A questão dos jurados. Vejam aquilo que eu falei para os senhores de emprestar jurados. Lembram daquilo que vocês anotaram aí? Pode emprestar jurado? A lei não fala nada. Os tribunais falaram, pode. O jurado que não mora na cidade do fato, ele não é da comunidade que aconteceu. Na minha humilde opinião, mas agora como advogado eu entendo que não pode. Mas os tribunais já disseram, pode. Se está na lista, essa lista que é anual, essa lista de chamamento dos jurados, o juiz mandou chamar aqueles 25, no mínimo, pode ser mais. Aqueles 25 pode ser jurado, viu, doutor? Pode ser jurado. Bom, queria cumprimentar primeiro, excelentíssimo senhor juiz, presidente do júri. Sabe, o que a gente viu dos representantes do Ministério Público, os representantes do Estado, os representantes maior na defesa dos nossos maiores bens jurídicos, colocando-se indubitavelmente a vida como primeiro lugar, foi na verdade uma encenação, um teatro. Vejam, senhores, eles execraram Jodiel, que na verdade está qualificado aqui como réu. E a grande verdade que nós vamos provar para os senhores é que ele nada mais é do que vítima em todos os sentidos. Ele é uma vítima social, ele é uma vítima criminal, ele é uma vítima inclusive dele mesmo, das próprias circunstâncias. Em nenhum momento os nobres promotores qualificaram Jodiel, que aqui está, como se fosse uma pessoa invisível. Em nenhum momento eles olharam para Jodiel. Em nenhum momento eles tiveram a dignidade de citar um ser humano, uma pessoa que está aqui prestes a perder outro dos maiores bens, dos maiores valores que deve ser tutelado pelo Estado, a liberdade. E aqui nós provaremos que Jodiel é sim um cidadão. Jodiel, ele é trabalhador. Jodiel, ele é uma pessoa que não tem, até o momento, não tinha e nunca teve nem nada que desabonasse a sua conduta na sociedade. O que ele tem então para que a promotoria possa tecer todas essas considerações em cima dele? Eu vou alegar para os senhores o que estão nos autos. Jodiel Benedito Barros dos Santos, vulgo Jude, para lembrar de Judas, Neguinho, Buiú. Senhores, os outros todos são cartamanos, brancos, grandes pessoas. Falaram, o coitada da vítima é uma pessoa trabalhadora. Ele é solteiro, colocaram ele como casado. Ele não tem filho, falaram, ele tem filho para sustentar, entendeu? É uma grande mentira. Os fatos são: Jodiel, acompanhado de seus amigos, chegaram na pizzaria onde a vítima era proprietária. Jodiel não conhecia nenhuma das pessoas envolvidas, nem já humilhado. O que é legítima defesa, então? É legítima defesa, sim. Jodiel agiu por pura e legítima defesa. E a conclusão vou deixar com o meu nobre colega.
ela faz o seu papel de acusação, mas de uma maneira equivocada, porque o promotor, quando ele começou a falar, ele disse que não era legítima defesa, mas e alegou em seguida que a acusação partiria para essa tese de legítima defesa. Como que o promotor ele sabe, ele vai insistir que não é legítima defesa, mas ele sabe que é legítima defesa, porque foi o princípio da sua fala, foi essa, legítima defesa. Agora, essas pessoas, elas foram até a pizzaria para conversar, e chegando lá, eles encontraram uma pessoa com o nome de Vando, diferente do que a promotoria falou, que eles já estavam juntos. E o doutor advogado disse que em nenhum momento olhamos para o senhor Jodiel. Então vai dizer lá, o réu tem um laudo de exame de corpo de delito dizendo que o réu morreu. Então esse quesito da materialidade é inconteste. A vítima, perdão. Que a vítima morreu. Então esse quesito é inconteste. Então no dia tal, fulano de tal morreu. Tem o laudo lá. Qual vai ser a resposta dos quesitos aqui? Sim ou não? Fatos. Ou seja, doutores, tem que fazer agora a descarga. O oficial de justiça vai com a mesma sacolinha, com a mesma urna. A autoria ou participação do réu. Então, autoria ou participação? Vai dizer, Jodiel, no dia tal, deu os tiros que veio a matar a vítima? Sim ou não? Mas eu já vou pular para o terceiro quesito, que é o que vai interessar. O terceiro quesito agora, doutores, é uma realidade do júri brasileiro, pedida há muito tempo. Porque lá nos Estados Unidos, por exemplo, você tem lá, guilty or not guilty. Culpado ou não culpado, uma tradução para o brasileiro. O Brasil, então, fez agora um quesito, que é esse que o doutor vai ler agora, inciso 3. Pode ler, doutor? Se o acusado... A pergunta é feita assim: o acusado deve ser absolvido? Porque aqui, doutores, no quesito, por exemplo, no segundo, está dizendo que ele que desferiu ou tira ou não, enfim. O terceiro quesito, agiu em legítima defesa? Esse é o quesito. E aí o juiz experiente vai dizer: a defesa quer sim, a acusação quer não. Ficou claro para os senhores? Claro para os jurados? O que interessa são os jurados votarem. A tese da defesa é legítima defesa, por isso quer que vote sim. Qual é a pergunta que está aí? Se o acusado deve ser absolvido. É isso. E aí eles... Senhores jurados, vocês responderão a indagação sobre se o acusado deve ser absolvido. A tese da defesa diz em legítima defesa, por isso eles pedem a votação no sim. E a tese da promotoria pede que não seja absolvido e não seja reconhecido a legítima defesa. Estão aptos a votar? Estão aptos a votar? Por favor, segundo voto. respondendo ao quesito se o acusado deve ser absolvido, o primeiro voto, sim. Segundo voto, não. Então põe um para lá e um para cá para o senhor não confundir. Segundo voto, não. Terceiro voto, perdão. Quarto voto, não. Quanto que está o julgamento, doutores? 3 a 1. Se ele abrir mais um sim, continua. Se ele abrir outro sim, continua. Se ele abrir um não, esse quesito acabou. E aí nós vamos para os outros quesitos. Então ele já foi condenado. Se abrir um não ali, já foi condenado. E aí vai ter que fazer o quesito agora das qualificadoras. A sentença no júri é publicada na hora. Já começa a fluir prazo, então, daquele dia do julgamento. Tudo bem? A publicação é na hora. É lida a sentença, todo mundo em pé, lê a sentença e sai na hora. Se o Jodiel for absolvido... Quinto voto, não. 4 votos a 1 para condenação. Não abre o resto. Ele já foi condenado por homicídio. Até agora, homicídio simples. E aí volta tudo, faz a descarga.
O juiz foi muito bem na sua função, doutores promotores também foram muito bem nas suas funções, doutores advogados muito bem, principalmente o réu. Eu sei que é difícil fazer a função de réu, porque o réu é assim, ele entra quieto e sai calado. Né? Quando ele é absolvido, às vezes chora um pouquinho, grita, quando é condenado também, chora um pouquinho, grita. Mas só o que faz. Agradecer a professora coordenadora do nosso curso, que nos proporcionou fazer essa simulação aqui no teatro. Sem os senhores também não seria possível fazer. Vocês vieram ao júri também. E principalmente, doutores, já vou encerrar já. No júri, doutores, principalmente no júri, não há vencidos e nem vencedores. A sociedade exerce a democracia no voto para exercer, para eleger promotor. Não.